Ponte dos Macuxis, em Boa Vista, corta o Rio Branco como uma cicatriz, unindo margens que antes pareciam inalcançáveis. Para muitos, é apenas um marco de progresso. Mas o que poucos sabem é que, sob suas fundações de concreto e aço, jazem ossos que nunca deveriam ter sido enterrados. Ossos que ainda clamam por justiça. Durante a construção da ponte, décadas atrás, centenas de indígenas macuxis foram forçados a trabalhar em condições brutais. Não havia descanso nem misericórdia. Sob o sol escaldante, com a pele rasgada por chicotes e a alma triturada pela humilhação, esses homens foram tratados como máquinas descartáveis. E quando seus corpos não suportavam mais o peso da exploração, não eram libertados, eram eliminados. A família responsável pela construção, os Torres, tinha uma reputação manchada de sangue e ganância. Os que ousavam reclamar eram levados à força até as margens do rio. Ali, sob a escuridão da noite, eram afundados com correntes, presos a pedras pesadas, condenados a dormir para sempre no leito lamacento do Rio Branco. O rio aceitou os corpos, mas nunca o silêncio. A ponte foi erguida, sim, mas o que sustentava sua grandiosidade não era só o concreto, era a maldição que crescia a cada corpo afundado. Os Torres prosperaram. Com o dinheiro do projeto e o prestígio de construtores do futuro, a família ascendeu ao poder, ocupando cargos políticos e dominando o setor de obras públicas na cidade. Mas o sangue indígena derramado não se dilui facilmente, nem mesmo em águas correntes. O que parecia um legado de sucesso, na verdade, era uma herança amaldiçoada, passada de geração em geração. No começo, nada parecia fora do comum, mas então os descendentes começaram a desaparecer. Sempre da mesma forma, sempre na mesma ponte. Era madrugada quando eles atravessavam a ponte dos Macuxis, confiantes, talvez rindo do passado que julgavam enterrado. Mas, ao chegar ao centro da ponte, onde a correnteza do Rio Branco é mais forte, os carros simplesmente paravam. O motor desligava, como se algo sugasse a energia do veículo, e as luzes internas começavam a piscar, lançando sombras distorcidas nas janelas. Os corpos eram encontrados ao amanhecer, ainda dentro dos carros, os olhos arregalados de puro terror, as bocas abertas em gritos silenciosos e, nas mãos, marcas profundas, como se tivessem segurado algo quente demais ou lutado contra garras invisíveis. Mas não havia sinais de arrombamento, nem pistas que levassem a um criminoso. Apenas o cheiro de lama úmida, impregnado
no estofamento dos veículos e sempre uma sensação sufocante no ar, como se o carro carregasse algo além do corpo, uma alma arrancada à força. Os relatos começaram a se espalhar entre os motoristas noturnos. Algo estava errado com a ponte. Quem cruzava o local durante a madrugada dizia sentir uma pressão no peito, como se o próprio ar ficasse mais denso, dificultando a respiração. E não era só isso. Alguns afirmavam ouvir sussurros vindo das águas abaixo. Não o som suave da correnteza, mas vozes humanas, falando em uma língua ancestral macuxi, ecoando pelas estruturas da ponte. As descrições eram sempre as mesmas: figuras sombrias, cobertas de lama, que apareciam em um breve momento no campo de visão periférico dos motoristas, apenas para desaparecerem quando encaradas de frente. Mas o mais aterrador era o que acontecia com os que ignoravam esses sinais. Os carros paravam, o motor morria sem explicação, e no instante em que o silêncio se tornava absoluto, uma presença gélida preenchia o veículo. Uma mão invisível e molhada deslizava pelo volante, pelo pescoço do motorista, até que o grito nunca vinha. Porque no momento em que a vítima percebia o que estava acontecendo, já era tarde demais. O Rio Branco tinha reivindicado mais uma alma. Fernando Torres, neto do engenheiro, chefe da construção, era o típico herdeiro arrogante, indiferente ao passado sombrio da família. Em uma madrugada abafada, ele decidiu atravessar a ponte sozinho, depois de uma festa regada a risos e desprezo pela história local. Ele zombava das lendas que ouvira desde a infância, convencido de que eram apenas superstições estúpidas. Mas naquela noite, o Rio Branco decidiu responder. Enquanto cruzava a ponte, o rádio do carro começou a chiar. As luzes do painel piscaram, lançando sombras grotescas no interior do veículo. O ar ficou pesado. O calor do carro deu lugar a um frio cortante, como se o próprio rio subisse para dentro do carro. Fernando tentou acelerar, mas o motor morreu. E então, no espelho retrovisor, ele viu algo que congelou seu sangue. Não era o seu rosto o que encarava de volta. Era o de um homem indígena, coberto de lama, com olhos completamente brancos, vazios de vida, mas cheios de ódio ancestral. Fernando tentou sair do carro, mas as portas estavam travadas. As janelas começaram a embaçar por dentro e uma mão lamacenta emergiu do painel, agarrando seu pescoço com uma força sobrenatural. Ele tentou gritar, mas a lama já enchia sua garganta, sufocando qualquer som. No amanhecer,
o carro foi encontrado no meio da ponte. Fernando estava lá, com o rosto distorcido, em puro terror, e marcas profundas de unhas em suas mãos. No banco do passageiro havia um colar macuxi, encharcado e sujo de lama. As autoridades tentaram encobrir a verdade, alegaram falhas mecânicas, ataques cardíacos e até intoxicação por substâncias. Mas nada explicava as marcas nas mãos, os colares indígenas encontrados nos veículos, ou o fato de que todas as vítimas eram descendentes dos Torres. Alguns jornalistas locais tentaram investigar, mas foram silenciados. Suas reportagens desapareceram, suas famílias recebiam ameaças anônimas e, eventualmente, eles também desapareceram. A cidade ficou em silêncio, fingindo que a ponte era apenas mais uma obra de engenharia. Mas os moradores próximos sabiam, eles ouviam. Nas noites mais quietas, podiam escutar o som de pás cavando na lama sob a ponte e os sussurros das almas que ainda não encontraram paz. A ponte dos Macuxis continua lá, testemunha silenciosa de um passado que nunca foi enterrado. Durante o dia, ela parece inofensiva, cruzada por centenas de carros, bicicletas e pedestres. Mas, à noite, especialmente nas madrugadas silenciosas, ela desperta. Se você atravessar a ponte e sentir o ar ficar pesado, não pare. Se ouvir sussurros vindos do rio, não olhe para baixo. Mas, se o motor do seu carro morrer no meio da travessia, não tente sair. Feche os olhos, prenda a respiração e reze. Porque se você abrir os olhos e ver algo no espelho retrovisor, já será tarde demais. O Rio Branco não esquece, e as almas que jazem sob suas águas ainda esperam por justiça. E talvez, na próxima madrugada, elas venham atrás de você.